Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Treine em Movimento Performa com Qualidade. Aqui estou com o nosso velho amigo, Dr. Professor Daniel Portela. E para quem acompanha os outros vídeos, sabe que hoje a gente vai falar sobre variáveis observadas no Squad Jump. Portela, quais são as variáveis que a gente consegue observar aplicando o protocolo do Squad Jump? São inúmeras variáveis, né? O protocolo do Squad Jump é um protocolo simples no sentido de execução, com muitos detalhes, nós falamos já, né, no outro vídeo, detalhes que requerem atenção, mas com o simples protocolo do Squad Jump a gente consegue observar diversas variáveis. Bom, a gente pode elencar aqui, vou citar algumas delas, né? A altura do salto, a ação concêntrica, a taxa de desenvolvimento de força, o que mais? Tempo de voo. Tempo de voo, um montão de tem aceleração da ação concêntrica, enfim, tem bastante variável. E hoje a gente vai falar especificamente do quê? Vamos entrar no assunto da variável mais utilizada para qualquer protocolo de salto, que é a altura do salto. Bacana. E na altura do salto, o que a gente consegue observar na altura do salto? Então, na verdade, a altura do salto, a gente observa um desempenho simples, né? O que é um desempenho simples? Quanto o atleta saltou, em centímetros, metros, enfim, independente da unidade de medida, qual foi o desempenho no salto na questão altura, perfeito? A altura do salto é utilizada desde lá atrás, muito tempo atrás, porque era a primeira variável, foi a primeira variável a ser observada, possivelmente observada, antes dos equipamentos que nós temos hoje. Então, lembra que nós falamos de protocolos, né? A gente falou até dos protocolos sem equipamentos, né? Uhum. Você pode fazer um protocolo de salto da altura. Exato, colocando uma fita na parede e batendo a mão na parede. Isso aí você vai ver qual é a altura que você atingiu no salto. Então, a altura do salto é a mais antiga, é a primeira variável, pensando em saltos, né? A ser observada. Não que seja mais completa, mas é a primeira, é a mais utilizada, ponto. É a mais Primeira coisa, salto, quantos centímetros? Tantos centímetros. E como é que eu calculo a altura do salto? Existe uma metodologia? Então vamos lá. Hoje, a altura do salto, se você não tem uma câmera por cinemática para trabalhar por vários frames, você consegue cálculos biomecânicos para calcular a altura do salto. Se você não tem isso, existem cálculos que o próprio equipamento, a Plate, por exemplo, faz, que é o quanto que você descola, né, o tempo que você perdeu o contato, descolou, né, o contato ali da plataforma, e esse tempo de voo e quando que você retoma o contato. Esse tempo de ar ou tempo de voo, independente se é na fase ascendente ou descendente, a soma desse tempo de voo, mais sua massa corporal, mais outros variáveis, tem uma equação, a física mostra isso pra gente, tem uma equação que o tempo que a gente coloca nessa equação e você tem a altura do salto. Então a altura do salto é dada dessa forma. Se não for por uma filmagem, uma avaliação cinemática de filmagem, você tem um cálculo da altura do salto, uma predição que tem uma fidedignidade excelente, a equação, óbvio, e essa altura do salto é dada por isso. É dessa forma que se dá a altura do salto. E por que eu uso isso dentro da avaliação do Squad Jump? Primeiro porque, como eu falei anteriormente, é a mais tradicional de todas. Então, se te disser que vai fazer um teste de salto e não falar de altura de salto, ao mesmo tempo que eu digo que é uma variável simples e não a melhor, mas também é meio leviano falar, eu não vou ver a altura do salto. Então, pelo menos para olhar a altura do salto e comparar, né? Então, eu tenho atletas que saltam uns 30 centímetros, 40, 50, 80, 90 centímetros. Então, a altura do salto me mostra desempenho. Quem teve o melhor desempenho no salto, na altura de salto? Então, a primeira coisa, é por isso que nós observamos, né? E isso tem uma relação direta, né? A gente vai ver que não é bem assim essa relação. Ela é direta, mas não é só ela, né? É uma relação direta e que só isso basta, nós veremos depois. Quem tem o melhor salto, teoricamente, é o cara que produz mais força, que tem mais força. Teoricamente. Não entendam isso como verdade, a gente vai ver depois outras coisas, por favor. Tem outras variáveis, muitas coisas para interferir. E aonde eu aplico? Em qualquer modalidade. Aí nós temos uma pequena discussão. Modalidades que requerem com maior tempo, com maior predominância, ações explosivas, obviamente são mais próximas da variação do salto e a utilização do salto. Aquelas que não requerem tantas ações explosivas não dependem tanto do salto. Mas ainda assim é possível observar a altura do salto como uma variável de desempenho em qualquer modalidade. Mas, por exemplo, quando você se refere a que eu uso a explosão, nós estamos falando num corredor de 100 metros. Por exemplo. Ou num saltador. Num saltador.
num jogador de futebol. Sim, né? claro, lógico. Eu acho que a gente, futebol, tênis, futsal, eu não vou citar modalidades aquáticas aqui porque tem a questão da hidrodinâmica, o meio líquido, o meio terrestre, tem algumas questões que interferem a favor e contra, então esqueçam essa especificidade. Mas tudo que é do meio terrestre, excetuando corridas de meio fundo, a força explosiva ela fica em segundo plano, obviamente. Entendi. Excetuando essas, todas as outras você pode aplicar perfeitamente o salto. E hoje, o que interfere na altura do salto? Muita coisa. Porque se a gente pensar a altura do salto, ela é a ponta do iceberg. O cara saltou 40 centímetros. Então, o Emerson saltou 50 e eu saltei 40. Tudo bem? Mas eu sou maior que você. Então, ou melhor, sou mais pesado. Então. Vamos imaginar que o Emerson saltou menos. O Emerson saltou 40 e eu 50. Ótimo. Então, eu sou mais forte. Não necessariamente. O Emerson tem uma massa corporal maior do que a minha. Então, ele tem que produzir mais força para saltar aqueles 40 do que eu para saltar os 50. Então, percebe que já tem uma relação de força? Então, não necessariamente quem é mais forte é o que salta mais. Mas quem salta mais apresentou melhor performance. Do salto. Isso não quer dizer que é melhor performance de corrida, sim, de outras questões sim. que são dependentes de força explosiva. Assim como a força interfere, a aceleração da contração muscular interfere na altura do salto. Quanto mais rápido, quanto mais aceleração eu tenho para contrair a minha musculatura, teoricamente é positivo, tem uma relação positiva com a altura do salto. Então hoje nós estamos falando que a força interfere, a aceleração interfere. E aí tem uma questão que é a junção dos dois, que é a taxa de desenvolvimento de força. Não adianta eu ter muita força, mas demorar para acelerar. E demorar para executar e atingir essa força. É muita força de uma forma lenta. Também não adianta eu acelerar muito a contração muscular e ter uma grande velocidade de contração e produzir pouca força. Uhum. Eu tenho que ter o ideal, o ponto ideal. Isso é a junção das duas, é a taxa de desenvolvimento de força. Então hoje eu tenho dentro que interfere na... Outras coisas mais interferem, tá? Mas eu estou destacando 3 variáveis, Emerson, que acho que são as variáveis que são mais palpáveis para qualquer tipo de público que a gente vai discutir, que vai ver nosso vídeo aí. Entendi. Então, hoje nós falamos sobre a altura do salto. Sim. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o quê? Sobre essas variáveis. Força ou pico de força, aplicação da força, a força em si, pelo squat jump, obviamente, a aceleração, pensando em ação concêntrica, né? A aceleração dessa contração, como que se realiza, qual a velocidade ou qual a aceleração para essa contração, e a junção das duas, né? A taxa de desenvolvimento de força. Isso a gente vai ver dentro do vídeo do nosso atleta. Sim. Quem acompanhou nossos outros vídeos viu o Matheus Jesus. O Matheus Jesus é nosso atleta da universidade lá. E ele realizou os testes, os vídeos, e nós temos os gráficos dos testes. Então a gente vai colocar os gráficos, vamos plotar os gráficos para vocês aqui, com as imagens, e mostrar exatamente em que momento que tem essa velocidade ou essa aceleração da ação concêntrica, em que momento você consegue perceber a aplicação de força e os picos normalmente onde são, a questão de taxa de desenvolvimento de força. Então a gente vai mostrar o vídeo do atleta saltando, a gente vai mostrar o gráfico, em que momento que você observa essa aceleração, onde está essa aceleração no gráfico, como que eu vejo a TDF, que é a taxa de desenvolvimento de força, como que eu vejo o pico de força, onde que está. Então a gente vai mostrar o gráfico, a gente vai dar uma detalhada de uma forma intermediária, não superficial, nem muito aprofundada, de uma forma intermediária. Claro, porque o nosso público é não só aquele profissional que quer saber um pouco mais, mas a gente tem muito aluno que tem acompanhado o nosso eu tenho tido muito feedback de aluno, discente de universidades. É mesmo? Mas eu tenho bastante feedback de acadêmicos também. Então, assim, eu tenho as duas pontas. E tem o pessoal que treina, né? Sim. Tem o pessoal que treina. Então, sim. Os atletas, sejam eles profissionais ou amadores, eles, ao ver o nosso conteúdo, eles estão pensando em entender o conteúdo, né? Então, se eu for aprofundar demais também essa questão, para esse público não vai ser tão palpável, não vai ser concreto isso. Né? Exato. Então a gente prefere fazer um modo intermediário. Então, para vocês que vão acompanhar os outros vídeos, acompanhem, porque nós falamos lá atrás sobre avaliação, né? Continuamos falando sobre avaliação, estamos falando sobre squat jump. Os futuros vídeos mudarão de outros protocolos também, mas dentro do squat jump, nós estamos agora falando sobre as variáveis que a gente pode observar durante o squat jump. Você falou uma coisa muito importante, desculpa te interromper. Claro. A gente está falando do squat jump, mas uma hora a gente vai passar para o próximo protocolo. Sim.
Aliás, a Plates tem uma infinidade de aplicações. Então, assim, a aplicabilidade dela é grande. Está falando só de saltos, mas tem outras aplicações, né? Exato. Tem outros protocolos de salto que a gente vai abordar também com a Plates. Não, bem bacana. Então, você continua seguindo aí os outros vídeos. Cada vez mais a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais enxuto, mas não raso. Beleza? Acompanhe aí, gente, nos próximos vídeos para a gente falar. No próximo vídeo nós vamos falar, então, das... Força. Das variáveis a gente vai elencar uma específica, vai ser a força. Pico de força ou aplicação de força. Perfeito, então. Galera, nos vemos nos próximos vídeos. Aliás, no próximo, tá bom? Não perde não. Abraço! Valeu, valeu.